Olá, alunos. Então, vamos para a nossa segunda parte 2 da unidade 2. Né? Nós estamos falando, então, sobre o tópico organizando a escrita do manuscrito. Né? Então, agora a gente vai dar continuidade. Relembrando um pouquinho aqui, quais seriam as partes, né, de um artigo. E por onde eu começo a escrever, que agora sim a gente vai dar dicas de como organizar a escrita e como começar a escrever, tá? Lembrando que eu não vou aqui ensinar a escrever, eu vou apenas dar dicas, né? Porque o nosso é o processo, na verdade o nosso foco é o processo de revisão desse manuscrito. Quando ele está pronto, a gente submete para um periódico. E como é que acontece esse processo todo? E como a gente organiza para submeter. Agora, a escrita daí é outro tópico, tá? Senão a disciplina fica muito longa e até meio chata mesmo, porque teria que ser um curso, não uma disciplina, um curso rápido de escrita, né? Porque a gente, na verdade, só aprende a escrever escrevendo. Então, ninguém senta e vai te falar horas e horas como escrever, e você vai sair dali sabendo escrever. Não, é o quanto você lê, o quanto você sabe sobre o assunto, o quanto você pratica a escrita, isso tudo vai. Então, eu vou aqui dar dicas, tá? Que com certeza vai ajudar vocês nessa etapa, tá? Então, lembrando aqui quais seriam os principais, tá? Claro que isso tudo varia muito de periódico para periódico, tem periódico que coloca o resultado junto com discussão, e aí tem periódicos que separam. Então, vamos fazer um geralzão aqui, generalizar, tá? Então, nós temos o título provisório, porque você lembra lá no início, a gente falou que a gente vai primeiro, isso aqui está na ordem do que a gente vai escrever, tá? Não na ordem de organização do arquivo, tá? Mas sim na ordem da escrita. O que eu escrevo primeiro? A gente viu já nas aulas passadas que a primeira coisa que a gente faz é dar um título provisório. Porque depois, lá no final, depois de a gente terminar aqui de escrever tudo, a gente vai dar o título definitivo com apelo. E um título verdadeiro. Que apelo é esse? A gente já vai ver. Vou dar alguns exemplos, tá? Mas a gente deu aqui um título provisório e já definiu anteriormente quem seriam os autores do trabalho, com base lá nos critérios de autoria, né? Tem que ter pelo menos 3 daqueles tópicos lá que a gente falou, tem que ser capaz de, principalmente, né, o principal tópico seria ser capaz de apresentar o trabalho oralmente, sozinho, num congresso, num evento, um banner, uma palestra, etc. Né? Se a pessoa participou do seu trabalho a ponto de ser capaz de fazer isso, ela é coautora, tá? Essa, assim, seria aquele teste final, né? Claro que o participou do seu trabalho a ponto de saber fazer isso, inclui pelo menos 3 daqueles itens lá. Ou teve a ideia, ou ajudou na experimentação, na obtenção dos dados, ou na aquisição dos dados, se for de banco de dados, ajudou a fazer a análise e interpretação dos dados, na escrita. Então, tem vários, né? A gente já viu tudo sobre isso. Depois, a gente organizou as figuras, lembra? Antes de começar, e até antes de escolher o periódico, a gente organiza as figuras, né? Bota as figuras e tabelas, faz a legenda das figuras, depois, claro, tudo isso a gente pode revisar. Mas a gente tem que ter isso pronto antes de sentar e começar a digitar, a escrever, tá? Bom, então eu já tenho o título provisório, eu já sei quem são os autores e eu já tenho meus resultados organizados em figuras. Agora eu vou começar a escrever. O que eu começo a escrever? Ah, professora, o resumo e a introdução. Não. Que seria a lógica que veio primeiro, né? Não. Você começa primeiro a fazer materiais e métodos.
descreve todos os métodos que você utilizou no trabalho e os materiais. E aí você vai precisar daquelas informações que na aula passada a gente viu que já podia ter sido, ir sendo organizada, listando os métodos usados, listando os materiais com a marca e a empresa e a cidade, país de cada um, essas coisas todas, porque isso tudo vai ser descrito agora aqui, tá? Então, materiais e métodos. E, obviamente, você já vai ter que ir separando aqui quais são as referências utilizadas nas metodologias, porque você tem que citar da onde você tirou aquela metodologia. Quem descreveu aquela metodologia? Ah, eu que inventei. Bom, aí o seu artigo vem propondo uma metodologia nova para analisar. Mas, de uma forma geral, você faz, por exemplo, uma eletroforese, sempre da mesma forma. Confecciona um agar de agarose, tantos por cento, com tampão tal. Então tem já um artigo que publicou a validação e esse método. Daí você vai citar ele, tá? Então, aqui, quando você começa a escrever metodologia, você já começa a ter referências para ser incluídas depois, né? Citações aqui dentro, e as referências para serem incluídas depois, lá no final, no item de referências, tá? Se você estiver usando um gerenciador de referência, à medida que você insere aqui dentro do texto a citação, ele já constrói lá no final as referências, tá? Depois de materiais e métodos, você vai escrever a introdução. E, obviamente, também tem referências, né? Porque a introdução você vai fazer todo aquele apanhado, começa o assunto no geral e vai afunilando e acaba seu último parágrafo da introdução. Na maioria das vezes, é o seu objetivo. É o objetivo do trabalho. Você fala, no mundo é assim, na América Latina é assim, no Brasil é assim, no Centro-Oeste é assim, no Campo Grande é assim, e eu, portanto, gostaria de definir isso, esse trabalho tem o objetivo de definir, blá, 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 entendeu? Então, você termina a sua introdução com o seu objetivo. Beleza? E, obviamente, tem as referências dos trabalhos que você usou para escrever sua introdução. Aí, depois, você escreve resultados. E aí, você se baseia na metodologia. Então, se você colocou subtítulo 3.1, aqui, botou a obtenção, coleta das amostras. Aí, no resultado, você começa a responder assim, foram coletadas, aí o número de amostras coletadas, blá, 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 entendeu? Você descreve os resultados baseados na ordem da metodologia, para ficar mais lógico para quem está lendo, tá? Depois que você descreveu, e aqui, óbvio, nos seus resultados, você vai citar todas essas figuras aqui, ou tabelas, né, que você produziu aqui em cima. Aí você tem que referenciar elas aqui, elas entram aqui, table 1, figure 1, figure 2, e depois você não usa mais isso, tá? É só aqui que você vai usar. Nem na discussão. Na discussão você não bota figura 1, figura 2, você não escreve isso. Tabela 1, tá? Conforme a tabela 1, não. A única vez que você chama os resultados, né, aqui cita eles no trabalho, é quando você está descrevendo o resultado. A não ser que a sua regra lá seja resultados de discussão juntos. Aí sim, aí à medida que você cita o resultado, você já discute ele, né? Já compara ele com os outros estudos. E por último, aqui você vai escrever a discussão, ou seja, o que é aquilo que você achou lá, para responder a sua pergunta que você tinha aqui, né? O que você achou aqui, qual o significado disso para o conhecimento total, aquele conhecimento sobre tudo que se sabe sobre o tema. Lembra que você fez uma revisão bibliográfica e já sabe quais são os gaps do conhecimento sobre aquele tema?
E a sua pergunta, obviamente, tem que preencher esse gap. E os seus resultados, então, preencheram esses gaps, ou pelo menos um deles, ou parte deles, né? Parte de um deles. De alguma forma, o seu resultado tem que ser inédito, ele tem que vir preencher alguma coisa que faltava dentro do conhecimento. E aí, na discussão, você vai dizer a importância disso. E aí, obviamente, você cita outros trabalhos parecidos, que acharam isso, mas que não tinham encontrado o que você achou, ou que eles já tinham encontrado isso numa outra população, na sua população, você também achou, corrobora com o que o cara já falou, mas o seu resultado ele tem que ter um diferencial, apesar de corroborar de ser parecido com o que já tinha sido descrito. Mas aí você foca, que é uma outra, lá, por exemplo, achou isso lá na Europa, aqui no Brasil, que nós temos influência disso, nós achamos dessa forma. Então, você sempre tem que dar um jeito de aqui, ó, aqui você tem que ser aquela pessoa que vai valorizar o seu trabalho, o seu resultado. O seu resultado tem que ser bom. Se não é, você vai ter que usar de argumentações aqui para achar justificativas para provar para quem está lendo que o seu resultado é importante. Como é que você faz isso? Com base em tudo que você sabe, com base no que você já leu e no seu aprofundamento do tema. Você vai ter que achar ali, tem que ficar pensando numa estratégia de como discutir aquele resultado, tá? E, obviamente, quando você cita outros trabalhos, você vai ter referências de novo, tá? Vocês viram que vocês não têm referência em resultado, tá? Não se coloca referência em resultado, tá? Na metodologia, só se coloca a referência dos métodos que você usou. Na introdução da revisão que você fez daquele tema. E na discussão, as referências dos trabalhos que você vai comparar com o seu. Os resultados que podem ser iguais ou diferentes, sempre, ideal é que você sempre coloque, né? Ó, o cara achou isso, eu achei isso, o cara também achou, mas o fulano não achou isso. Então, você tem que fazer a fofoca aqui, fofocar. A discussão é a fofoca, tá liberado, tá? E aí, você vai ter que referenciar, tá? Depois, por último, você vai colocar os agradecimentos. Aí, nos agradecimentos, a gente já falou também, não pode esquecer dos órgãos de fomento que financiaram bolsas de iniciação, mestrado, doutorado para todos os coautores, né? Ver lá todos os coautores. Será que o aluno da fulana, da ciclana, tinha bolsa? Se tinha, tem que saber se foi CAPES, se foi CNPq, tem que agradecer aqui, tá? Se foi feita experimentação, qual foi o laboratório? Lá nesse laboratório tinha equipamento, ele foi montado com recurso de qual órgão de fomento? Tem que agradecer. Um dos autores aqui que fez um experimento, ele tinha um projeto de pesquisa aprovado na Fundect ou no CNPq, ou em outra FAP de outro estado. E aí você escreve para ele, pede como que ele quer que agradeça aqui o órgão de fomento. Então, naquele e-mail lá que você vai mandar para os autores, enviando o manuscrito, pedindo para eles contribuírem, vocês já pedem também para quem tiver projetos, bolsas, já insiram aqui nos agradecimentos, para não ficar nada de fora, tá? Depois, por último, vocês vão fazer abstract, que é o resumo de tudo isso aqui, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é o abstract. O abstract, ele é um parágrafo todinho justificado, tá? Sem espaço, sem tab lá, né? Então, ele é bem um quadradinho mesmo, que você faz. Não tem nova linha, é um parágrafo só, tá? Nesse um parágrafo, você escreve direto tudo. Então, uma linha ou duas para introdução, para introduzir o tema. Depois vem uma linha, não, eu digo uma frase ou duas para introdução. Aí já emenda, tá? Ponto, mesma linha.
já emenda com o objetivo, daí já emenda, daí ponto, outra frase ou duas, quanto precisar, para metodologia, depois já descreve resultados, discussão e conclusão, tudo num parágrafo só, são separados apenas por frases, são frases diferentes, mas que compõem um parágrafo só, tá? Esse é o resumo. Aí, assim que o resumo terminou, você dá uma linha em branco e já coloca as keywords, tá? As keywords ou descritores, eles vão ser utilizados para as pessoas acharem o seu trabalho. Então, eu quero achar um trabalho sobre a artemisinina, que é um antimalárico, e para malária falcíparo. Então, o que você vai ver? Você vai colocar lá, nos descritores, no termo de busca, né? Lá no PubMed, malária falcíparo e artemisinina. Aí você dá um enter e ele vai vir todos os trabalhos que tem artemisinina e malária falcíparo ou no título ou nas keywords. Por isso que escolher as keywords é tão importante. Você tem que se colocar no lugar de alguém que está querendo achar o seu trabalho. E aí você vai colocar essas palavras que você acha que as pessoas vão colocar lá quando estiverem procurando um assunto no qual seu trabalho aborda. Tá? Agora, claro, existe um dicionário de descritores que são padronizados, que aí, às vezes, tem uma palavrinha que você acha que é aquela, quando você coloca lá no dicionário, ele te diz qual é a mais correta de ser utilizada ao invés daquela e que significa a mesma coisa. Então, na hora de fazer busca ou na hora de escolher os keywords, o ideal é você usar o dicionário de descritores. Eu vou mostrar isso para vocês também mais para frente, tá? Bom, depois das keywords, eu vou revisar o meu título. E vou fazer um título definitivo agora, mais com apelo. Por que um título definitivo? Porque agora que eu já escrevi tudo, às vezes eu dou uma outra cara, até na discussão, né? Uma outra cara para o meu trabalho. E aí eu já consigo enxergar realmente ali qual foi a contribuição que o meu trabalho teve. E isso tem que estar lá no seu título, porque lembra que a pessoa só vai decidir ler os seus resultados e a sua discussão depois que ela passou por uma seleção prévia lá no PubMed, que foi o quê? Ler o seu título e ler o seu abstract. Leu o título, não gostei, não quero esse trabalho. Leu outro título, não gostei. Então, o que chama o autor, a primeira coisa que chama é o título. Aí, você lê o título e fala, gostei. Olha, que legal. Aí, você vai ver assim, deixa eu ver sobre o que se trata. Você vai ler o abstract. Aí, fala, gostei, achei interessante, vou baixar o artigo para aí eu ler resultado, discussão, todinho. Então, na hora de fazer um título, é a hora mais importante. Por quê? Porque é nesse momento, se o seu título tiver bastante apelo, vai chamar atenção no meio de todos aqueles lá para ele ser lido. Aí ele vai ser lido o abstract. Se o cara gostar do título, ele lê o abstract. Se o teu abstract estiver escrito mal escrito, não estiver apresentando o resultado, não tiver uma conclusão clara do que o teu trabalho chegou, que conclusão o seu trabalho chegou, isso, o cara não vai querer ler o seu trabalho. Porque ele não vai sentir interesse, ele não gostou, ele não achou importante, porque você não escreveu no seu abstract o que o seu trabalho tem de tão importante. Por isso que escrita é uma arte, é uma manha, mas antes disso, você tem que saber para que serve cada um desses itens. E em que momento se coloca nesse processo todo, né? Em que momento o meu título vai ser importante, em que momento o meu abstract vai ser importante. Aí, quando você entende a importância, você dá valor para aquilo e aí você vai fazer bem feito,
porque você sabe que aquilo em determinado momento vai ser importante. E às vezes o abstract é muito importante, até mais que isso, porque ele vai ser lido primeiro que isso tudo aqui. Claro que isso aqui tem que ser importante, tem que ter, né? Mas, às vezes, isso aqui pode estar muito bem escrito, ser importantíssimo, mas se o título e o abstract não estiver bom, ninguém nunca vai chegar a ler o seu trabalho. Porque vai morrer lá naqueles processos de seleção. Título, depois abstract, para depois baixar o PDF. Porque quando você entra no site de uma revista, o que aparece é o disponível, até essas que você não paga a taxa de publicação e que elas ficam com o cadeadinho e que você tem que pagar para a revista para ler, né? Porque o autor não pagou e ele passou os copyrights para a revista, a gente já viu isso tudo, né? Então, até nesses artigos, o que a revista faz? Ela disponibiliza o título, os autores e o abstract. Por quê? Porque quem vai decidir se vai pagar para ler aquele artigo quer saber, primeiro, leu o título, gostou? Quem são os autores? Será que são pessoas de um grupo de pesquisa renomado naquele tema, naquele assunto? Porque isso dá peso para a decisão de pagar o PDF ou não. Daí ele vai ler o resumo, que também vai estar disponível. Então, as revistas, elas disponibilizam sempre abstract, autores e instituição e o abstract. O título, o abstract e os autores com suas afiliações. Keywords também aparece. Por quê? Por causa da importância disso para vender. É como se fosse um portfólio. É o portfólio do seu trabalho. É o cartão de visita seu. É título e abstract. E as keywords para ele ser achado. E aí, isso aqui é que vai fazer o leitor decidir se ele quer ler todo o trabalho ou não. Então, olha a importância disso tudo. A importância de você escolher corretamente os keywords. Então, por exemplo, tem revistas que elas autorizam você usar 5, 6 palavras-chave. Aí, o que você faz? Só bota 2. Perdeu 4 chances de ser achado o seu trabalho. Quer ver pior? A revista diz que você pode usar 6 palavras-chave. Aí, você vai e só usa 4. Já perdeu 2. E dessas 4, 3 já estão no título. Então, você perdeu 2 que tu não colocou, mais 3 que tu repetiu, e só tem uma chance você usou. Das 6 chances que você tinha na palavra-chave, você só usou uma. Por que, professora? Eu não entendi. Por quê? Porque no sistema de busca, lá no PubMed, ele busca todas as 6 palavras da keyword daquele artigo e todas do título. Ah, professora, então se a palavra já tiver paracoccidioides, Covid, já tiver lá no título, eu não posso botar no keyword poder. Você pode, mas é burrice. Você está gastando uma munição à toa. Você tem 6 chances aqui. Vamos imaginar que o seu título tenha 20 palavras. Então, você tem 26 palavras para ser achado. Aí, você vai e repete elas. Você é inteligente? Não. Professora, eu não sabia disso. Ninguém nunca me falou isso. Por isso, vocês estão fazendo essa disciplina. Porque parece tão óbvio que ninguém fala. Só que se você pegar artigos, pegar teses, dissertações, vocês vão ver que o povo vai, na hora de escolher as palavras-chave, escolhe de qualquer jeito, e todas as palavras que estão no título, ele repete lá embaixo de novo. Epidemiologia, já estava escrito lá no título. Como é que eu vou dizer? Epidemiologia e clínica... e aspectos clínicos da paracoccidioidomicose.
Aí, o que o cara vai e coloca lá na keyword? Paracoccidioidomicose, epidemiologia, bota aspectos clínicos, e aí bota depois mais, você leu, doenças infecciosas. Ele só nas palavras-chave, ele só atualizou doenças infecciosas. O resto, tudo já estava no título, não precisa botar de novo. Porque quando alguém for buscar trabalhos e escrever epidemiologia, o seu já vai vir. Para que tu bota 2 vezes a mesma palavra? É porque vai vir 2 vezes? Não vai vir 2 vezes, só vai vir uma vez. Certo? Mas a gente vai voltar a falar melhor sobre palavras-chave. Bom, fez o título apelativo, daí você vai conferir de novo os autores, se está tudo certo, se o nome está certo, se as afiliações estão corretas, né? E aí você vai escrever a cover letter, que é a carta de submissão ao editor do periódico, que você já sabe qual é antes de começar a escrever, você já decidiu, né? Aqui nesse ponto aqui, entre o 2 e o 13, você decidiu qual era o seu periódico. E aí você vai entrar no site, eu vou mostrar, tá? Exemplos de cover e tudo. Mas você vai entrar no site da revista, na qual você escolheu, vai lá entrar em corpo editorial, sempre tem na primeira página da revista, corpo editorial, e procura quem é o editor em chefe da revista. Pega o nome dele, copia e cola para cá para não ter erro de escrita. Porque a pior coisa que tem é você errar o nome do editor da revista que você está mandando o seu manuscrito para ser avaliado, tá? Mas, de novo, nós vamos voltar e vamos falar da cover letter. Eu acho que ainda nessa unidade, tá? Bom, então aqui, ó, é só para mostrar para vocês o layout de como que fica o manuscrito depois que você está escrevendo e organizando ele, né? Então, esse aqui, ó, primeira página é o que a gente chama de página de título, ou title page, que algumas revistas pedem separados, que você anexe, faça o upload separado. Então, você pega um Word só da página de título e depois você vai e coloca o Word do manuscrito, que começa no abstract, tá? O sistema, às vezes, pede para você copiar o abstract lá em alguma caixinha no sistema de submissão. Aí você fala, eu já botei o abstract lá, eu não preciso colocar ele de novo no meu manuscrito, no texto do manuscrito, né? Que é o arquivo que chama texto ou manuscrito. Você nomeia assim na hora de fazer o upload. Não, você tem que colocar de novo. Você bota o abstract, tá? Lembra que eu falei? O abstract é um parágrafo só, então não tem espaço aqui, não tem linha nova, não tem nada. Aí você começa introduzindo o assunto, tá? Aqui ele já pediu o abstract estruturado. Então, estruturado significa que tem esses subtítulos aqui dentro. Então, background, ou seja, introdução, né? O background seria o mínimo que você já sabe. O que você já sabe. E o que vem a mais do background seria a gramazinha, o ruído, lá embaixo, se é a tradução, né? O básico lá. Camada inferior do conhecimento ali, do que se tem de conhecimento. E, obviamente, o seu trabalho tem que vir para subir e aumentar essas camadas de background, né? Por quê? Porque os seus resultados têm que preencher o conhecimento. Então, tem que aumentar esse background, né? Então, você coloca aqui o que você sabe. Aí chama background ou introdução, dá na mesma. Só que tem revistas que pedem esse nome, você tem que botar exatamente esse nome, tá? Normalmente elas pedem para deixar em negrito, daí você coloca o background, daí depois você vem aí dentro do background você já bota objetivo, ó. Nós objetivamos investigar a incidência e fatores de risco de trombocitopenia em pacientes adultos hospitalizados na região centro-oeste do Brasil, que estavam tomando terapia com linezolida, que é um antibiótico. Tá? Então, eu objetivei investigar a incidência de
de plaquetopenia e os fatores de risco associados a essa trombocitopenia. Então, eu descrevi aqui qual é o meu objetivo, tá claro. Aí eu venho com o método. Qual foi o método? Estudo de cor. Um estudo de corte retrospectiva conduzido em pacientes adultos que receberam o tratamento com linezolida, aí bota qual é a dosagem, entre março de 2015 e março de 2017, aí bota onde? No HUMAP, descrevo aqui, né? Bababá, em Campo Grande, Brasil. Babá. Aí vou colocando tudo aqui. Depois eu venho com resultado. Escrevi toda a minha metodologia, como é que eu fiz. Né? Aí vem a parte estatística aqui, fator de risco, né? Odds ratio. Aí depois vem resultados. Comecei. Um total de 66 pacientes foram incluídos. Aí eu boto qual foi a média de idade, qual foi quantos homens, quantas mulheres. Vem escrevendo, né? A parte da estatística descritiva. Depois vem a parte de quantitativo, que vem a parte dos testes estatísticos utilizados. Aí vem aqui, tudo descrição. Aí depois, tudo resultado. Aí depois vem conclusão. Por quê? Porque a revista pedia que o meu abstract fosse estruturado em background, métodos, results and conclusion. Aí eu concluo. Os resultados mostraram a incidência de... Se o meu objetivo era descrever a incidência, na minha conclusão eu tenho que dizer qual foi a incidência. Se no meu objetivo era definir fatores de risco, eu tenho que dizer aqui na minha conclusão quais são os fatores de risco. Tá? Aí eu terminei minha conclusão, dou um espaço em branco, escrevo keyword 2 pontos e aí boto as palavras-chave, tá? E aí gente, ó, abstract numa página, introdução, aí depois uma página nova, inserir quebra de página, você começa a introdução. Não começa a introdução na mesma página do resumo, tá? Resumo e keywords numa página dessa forma aqui. O título não é aqui no meio, tá? O título é aqui. E aí, escrito abstract, dessa forma. Aí você vai e coloca o abstract, que é um parágrafo só, todo quadradão mesmo, tá? E aí, dá uma linha em branco, vem keywords dessa forma. Aí lá nas regras da revista vai dizer como que é para separar as keywords. Aqui, no caso, era para separar por vírgula. Se fosse a BNT são... As palavras-chave são finalizadas e separadas por ponto. Então, aqui ia ser um ponto, outro ponto, e aqui no final um outro ponto. Então, tem que ler lá na regra da submissão da revista como se escreve os keywords, tá? E aqui, ó, a página de título. Claro, ó, essa aqui é a página 1. Você bota o número de linhas no final para não atrapalhar a escrita, tá? Número de linhas, número de páginas. Depois a página 3 já seria a introdução, depois vem metodologia, né? Tu vai escrevendo o seu artigo, seu manuscrito, no Word, tá? Aqui a gente colocou, por exemplo, o título, aí coloca os autores, com os numerozinhos lá em número 1, número 2, quantas instituições ele é afiliado, e aqui você descreve as instituições. Quem é o autor correspondente? A gente já falou sobre o autor correspondente, vai um asterisco aqui e aqui embaixo, e aí vai o endereço dele com o e-mail dele, tá? Agora as revistas estão pedindo o ORCID, já tem que colocar aqui junto no autor correspondente, do autor correspondente, logo depois do endereço. E aí assim você formata a página de título De novo, no site da revista tem lá o guia dos autores. Lá diz como é para construir a página de título. Eu estou generalizando aqui como é que se faz na maioria das vezes, mas tem revistas que pedem para você colocar na página de títulos agradecimentos, financiamento, se tiver,
Financial Support, você tem que colocar aqui. Outros pedem o Running Title, que é o título corrido, que eu já vou falar. Então, assim, vai mudando conforme as regras da revista. Mas eu botei aqui um padrão, um bem geral, tá? Para vocês. Bom, o título provisório é aquele que você vai construir até antes de começar a escrever, né? É só para você se organizar e não se perder sobre o que o seu trabalho aborda. Pode ser uma coisa pouco elaborada, né? Sem, não tá dizendo o que eu fiz, mas não tá bonito, não tem problema. Deixa ele ali, ou pode botar o teu objetivo do trabalho como título, né? Porque daí ele vai fazer com que você não se esqueça e não se perca qual é o foco do seu trabalho, tá? No final, você vem e transforma isso tudo numa coisa mais bonita, né? Que seria, no final, arrumar o título e botar um título definitivo. Então, mas o que esse título definitivo tem que ter, né? Ele tem que ser um título interessante, ele tem que estimular a leitura do artigo no leitor. Tem que chamar atenção. Mas ele tem que ser verdadeiro. O que você escreve ali, dizendo que tem dentro do seu artigo, tem que estar lá dentro. Você não pode enganar, não é uma reportagem de jornal, de revista, que essas aí, vocês botam um negócio num título que você, quando vai ler a reportagem, o título me enganou, me levou a crer que a reportagem ia falar sobre, principalmente fofoca, né? De fofoca é assim. Me levou a pensar que ele ia descrever tal coisa, quando eu li não era nada daquilo, ele me fez de trouxa. Você se sente trouxa, porque você foi lá acreditando, buscando uma informação que o título te induzia a pensar que tinha e não tinha. Então, em ciência, você não pode fazer isso. Tá? Você não pode fazer isso em ciência, porque daí não é ético. Primeiro que fazer fofoca já não é ético, né? Então, começa por aí. Essas revistas e sites de fofoca já não são éticos por estar fazendo fofoca. Então, fazer um título que não condiz com a reportagem é o de menos. Então, lá pode. Mas em ciência não. Tá? Em ciência não. Muitas vezes, o título, ele tem que deixar claro ou mostrar qual foi o modelo que você usou, né? Por exemplo, se é um estudo epidemiológico, você tem que escrever, lá no título tem que estar escrito que é epidemiologia. Se foi um estudo retrospectivo, você vai colocar lá que é análise retrospectiva do número de casos, entendeu? Então, normalmente, o modelo vai estar presente no título. Qual foi a metodologia mais importante de todas aquelas que você usou? Qual foi o modelo metodológico que você usou para fazer esse trabalho? Normalmente vem no título, tá? Por exemplo, esse aqui, ó, um estudo de corte retrospectiva para selecionar trombocitopenia induzida pela linezolida em adultos, em pacientes adultos hospitalizados no centro-oeste do Brasil. Eu já entendi tudo o que esse trabalho vai fazer. É um trabalho de corte retrospectiva para fazer screening de redução no número de plaquetas nos pacientes internalizados, hospitalizados, e essa redução no número de plaquetas foi induzida pela terapia com linezolida. É o que está escrito aqui. E esse estudo foi feito aonde? No centro-oeste do Brasil. E aí, quem tiver interesse de ler, vai ler.
ou não. Aí eu vou ler o meu resumo aqui e vou ver, como é que ele fez? Ele usou tal e tal estatística. Esse estudo deve ser legal, porque tá bem, né? Ou não, não gostei, não vou ler. Aí você decide aqui, com essas informações aqui, é que você vai decidir se você quer ler o resto ou não. Então, isso tudo aqui, essas 2 primeiras páginas que você escreve do seu trabalho, é o que vai ser a isca dele, tá? Por isso que é tão importante quanto o resto, tá? Bom, então se eu estiver falando num texto com apelo, hoje em dia tá bem na moda você colocar títulos assim bem chamativos. Aí eu trouxe uns exemplos, por exemplo, esse aqui. Olha só o que os caras fizeram. É uma revisão publicada numa revista de urologia. Aí olha o que eles colocaram. Game of Thrones, né? A Guerra dos Tronos. Aí é imunoterapia versus terapia com alvo molecular no cenário do câncer de célula renal. Ou seja, é uma guerra entre esses dois aqui, né, tipos de tratamento, de terapia, terapia com anticorpos ou com alvos moleculares, né, no cenário do câncer. Quem vai ganhar aqui? Não sei, vamos ler aqui o artigo. Então, eles fizeram um título bem criativo e bem apelativo. Então, me deu vontade de ler pelo menos o resumo para saber mais sobre isso. Então, você vem aqui e lê o abstract e vê se te interessa, tá? Outro exemplo. São 2 fungos, 2 espécies diferentes de fungo, desse fungo aqui, desse gênero de Paracoccidioides. Então, o Paracoccidioides brasiliensis e o Paracoccidioides luteis. Um caso de amor secreto? Ou seja, esses 2 andam juntos, esses 2 causam a doença, infectam o paciente junto ou não. É um caso secreto porque ninguém conhece muito bem a relação dessas 2 espécies no desenvolver da doença. Então, ele criou ali tem um mistério, tem gaps que não se sabe. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, os autores, eles vão me revelar algo sobre esse caso de amor, né? Eles vão me dizer, vão me atualizar aqui, coisa que eu não sei sobre isso. Então, eu vou ler o meu resumo aqui para saber se eu vou gostar de ler ou não, tá? Então, claro que o seu título não tem que ser assim, né? Esses títulos parecem títulos jornalísticos, mas já começa a aparecer nos títulos de periódicos, nos títulos de artigos, desculpa, esses nomes assim bem, né, bem chamativos. O seu não precisa ser assim, ele pode ser ter apelo, ser interessante, sem precisar ser tão purpurino assim, né? Mas se você tem criatividade, consegue fazer esse jogo, ótimo, porque você vai chamar atenção muito mais do que os outros. Você já ganha, né, no título. Aí, claro, o seu resumo, ele não tem que ser essa brincadeira aqui. E aí, aqui o seu resumo vai ser sério, tá? Então, você faz um apelo para passar naquele primeiro crivo. Ó, o cara vai ler meu resumo, pelo menos. Aí, no resumo, você vai contar de verdade, certinho, o que vai acontecer. Não vai fazer esse mistério, tá? Então, aqui o título serve para fisgar fazer você, na verdade, fisgar o artigo no meio de vários outros para ler o resumo. Aí o resumo tem que ser forte, bem escrito, verdadeiro, para daí você conseguir fazer o leitor passar para outra fase, que é baixar o PDF para ler o resto, tá? Para daí, no final, ele usar o seu trabalho no trabalho dele e aí vai te citar. E isso é importante, porque lá na aula
que a gente vai ter com o Caio, que eu falei para vocês, que é o aluno de pós-doc lá da FAMED, ele vai dar uma aula que eu vou postar aqui para vocês, ele está gravando, acho que essa semana ou na próxima semana, de métricas. Daí ele vai falar sobre as métricas, né? Como se avalia, quais são os índices e indicadores de popularidade, qualidade, competência do pesquisador, da revista e do programa de pós-graduação. Como você faz um ranking dos melhores, usando notas, usando índices, indicadores, tá? Fator de impacto, índice H para o pesquisador, fator de impacto para o periódico. E os programas de pós também, como é que eles são avaliados? Por que isso é importante? É para vocês entenderem como funciona o processo, para que vocês entendam onde vocês estão, qual é o papel de vocês nesse processo todo e como vocês podem ajudar fazendo escolhas inteligentes na hora de escrever, na hora de submeter, na hora de atuar como realmente um aluno de pós-graduação, tá? E depois, claro, você vai colher os frutos disso tudo. Por quê? Porque você vai levar o diploma de um programa de pós que também foi avaliado, que tem uma nota. Você vai publicar o seu trabalho num periódico que é avaliado, que tem uma nota, que tem uma métrica, né? E você vai colocar isso no seu currículo para você alimentar a sua métrica, né? Então, é tudo uma coisa só. Então, a aula dele vai ser bem interessante nesse sentido, tá? Bom, além do título, né, que a gente já viu, que tem que ter apelo para outra pessoa ler, você tem que conquistar o interesse dos leitores pelo título, né? Você já viu isso. Então, naquela primeira página lá, vamos voltar aqui, ó, essa primeira página aqui, que eu chamo de página de título, essa aqui não é mais página de título, já é o abstract, tá? A página de título é essa aqui, ó. Tem o título, os autores, as afiliações, né, as instituições que os autores pertencem, e o dado do autor correspondente aqui, né, com o e-mail dele. Então, essa primeira página aqui, o que vai ter? Ó? Exatamente isso. O título, os autores, ou seja, quem fez, né? O primeiro autor, o segundo autor, e o último autor correspondente, etc. Você vai listar na ordem do primeiro até o último. Nome completo, tá? E aí, no final de cada nome, você vai colocar o número 1, para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Aí o próximo autor, vamos imaginar, ele é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Você bota 1 de novo. Você não vai repetir. Se é a mesma instituição, você coloca o mesmo número. Aí o terceiro autor é da Fiocruz do Rio. Aí já é o número 2. Aí o último autor, ele é da Fiocruz do Rio e da Embrapa. É até difícil, acho que até impossível ser isso, mas só para dar exemplo. Aí você vai colocar número 2 e mais o número 3 ou 4, né? Que é o da outra instituição, tá? Então, quando a instituição se repete, você usa o mesmo número. À medida que vai surgindo instituições novas na ordem dos autores, você vai colocando outra numeração. Afiliações é o nome da instituição e endereço. E aqui é uma dica importante, tá? Que é onde não é bem onde que foi feito, porque é onde o autor trabalha, né? Mas aí a gente entende que cada autor está ali porque ele fez alguma coisa, então ele fez na sua instituição, por isso que está escrito onde foi feito. Bom, quando você for descrever a filiação, você sempre começa do menor para o maior. Vamos imaginar o curso de graduação ou de pós, depois o instituto no qual ele está vinculado, depois a universidade. Exemplo,
seu nome lá, fulano de tal. Aí, número 1. Aí você vai lá e escrever o número 1. Programa de pós-graduação, mestrado profissional em saúde da família, vírgula. INISA, né? Instituto... Vixe, qual que é o nome? Peraí, deixa eu ver. Voltei. INISA, Instituto Integrado de Saúde. É porque eu sou ainda da época do CCBS, que era todo mundo junto, daí separou e eu ainda fiquei na FACFAM, que é Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição. Então, a gente decora a sigla e não sabe o nome, né? Então, voltando lá, você está escrevendo a sua filiação. Programa de pós-graduação, mestrado profissional de saúde da família. Ai, professora, eu não sei bem como é que é o nome que eu boto. Vai lá no site do programa e pega direitinho como é o nome dele, tá? Aí colocou o nome do programa de pós, que é o curso, vírgula. Esse curso está em qual faculdade ou instituto? Tá, é no INISA. Então, você coloca Instituto, vírgula, Instituto Integrado de Saúde. Esse instituto é de qual instituição? O FMS, aí vírgula. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, não é do Mato Grosso do Sul. Vírgula. Aí você vem com cidade, no qual a instituição está, estado e país. Aí você vem, vírgula, Campo Grande, vírgula, Mato Grosso do Sul, vírgula, Brasil, tá? Uma coisa, não, pelo amor de Deus, gente, não se traduz nome de instituição para o inglês, tá? Então, não é Federal University of Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, não se traduz o nome. Você traduz o seu nome? Simone, você traduz? João, você traduz na hora que você vai publicar? Não, o seu nome é o nome próprio, não muda, tá? Então, nomes de cidades, de país. A de país ainda tem a tradução porque é Brasil com Z, tudo bem. Mas nome de instituições não se traduz. Então, você vai colocar o nome certo. Você vai escrever em português, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui para eu mostrar para vocês. Aí, professor, mas eu já vi artigo que o povo faz isso. Eu também, mas não se faz, gente, porque não se traduz, tá? Ó. Foi publicado em inglês, só que olha aqui, ó. Programa de residência multiprofissional em saúde, atenção, paciente crítico, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Só Brasil que eu boto com Z, só. Programa de pós-graduação em doenças infecciosas parasitárias, ainda faltou aqui botar aquela da FAMED, ó. Pulei aqui e botei direto Universidade Federal. Mas o certo é você sempre começar do menor para o maior, tá? Então, o curso, o instituto, depois a universidade, né? Ou seja, o curso, o departamento, a faculdade, a instituição, sempre do menor para o maior, porque aí às vezes você coloca assim, ó, programa, vamos ver aqui, ó, Laboratório de Biociências, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Faculdade de Ciências, não. O laboratório fica onde? Fica na FACFAM. E a FACFAM é uma faculdade da universidade. Então, você começa sempre do menor para o maior, tá? Na hora de descrever a sua... Deixa eu voltar aqui. Um pouquinho mais. Um pouquinho menos. Aqui. Bom, fica assim. Então, você sempre começa do menor para o maior na hora de descrever a filiação, tá? É básico isso, mas aí só porque às vezes você vai escrevendo, aí você bota universidade, depois você bota INISA, depois... Não, segue a hierarquia. Primeiro é o curso, esse curso está dentro de qual instituto, esse instituto está dentro de qual instituição, essa instituição está em qual cidade, essa cidade está em qual estado, esse estado está em qual país. É sempre a lógica do... tá? E depois que você colocou as afiliações, você vai colocar os dados do autor correspondente. Aí vai repetir o nome dele. Aí normalmente tem um asterisco lá em cima nos autores, no que é o autor correspondente, você coloca um asterisco no nome dele. Aí aqui você bota o nome dele completo de novo. O endereço com CEP, tá? Porque às vezes tem correspondência para mandar.
E-mail, telefone, fax já era, tá, gente? Aí aqui agora, em vez de fax, você coloca o telefone, você coloca Orcid, tá? Estão pedindo as revistas todas, agora tem revista, inclusive, que está pedindo Orcid de todos os coautores. Professora, eu não sei o que é o Orcid. Eu vou mostrar para vocês também isso, tá? O que é o Orcid. Vou falar do ResearchGate, vou falar do Orcid, mas o Orcid é como se fosse o Lattes. O currículo Lattes é da CAPES, e a CAPES é uma instituição do Ministério da Educação do Brasil. Então, não existe currículo Lattes na Argentina, aquele formato nosso do Lattes. Na Argentina, na Europa, nos Estados Unidos, não é Lattes, tá? O Lattes é brasileiro, tá? Por quê? Porque é da CAPES, e a CAPES avalia os alunos, avalia a instituição. É onde ela busca as informações na coleta de dados para avaliar os programas de pós, busca pelo Lattes, tá? O Lattes dos alunos matriculados nos cursos, dos orientadores credenciados nos programas. Então, por isso que a gente tem que também manter o Lattes atualizado, que é dali que tira as informações que de 4 em 4 anos, que a gente fala que é do quadriênio, tem a avaliação do programa, que ele pode aumentar a nota, permanecer com a mesma nota ou cair. E os programas, isso o Caio vai falar, os programas começam normalmente com nota 3, pode chegar à nota máxima de 7. Então, um programa de mestrado, ele tem que manter a nota de 3 ou 4. O ideal é 4. Programas de doutorado tem que ter nota maior que 4. 5, 6, tá? Tem programas de doutorado com nota 7? Tem. Aqui na UFMS é o de ecologia. É o único que é 7. A DIP é 6. O nosso, que é porque tem doutorado, né? Quando tem doutorado, aí as notas são maiores. O nosso, eu não sei se é 3 ou 4. Tá? Mas essa nota, ela é estipulada com base nas publicações dos orientadores credenciados e dos alunos, tá? Tá, isso no Lattes. Mas o Orcid, o que é o Orcid? O Orcid é como se fosse o Lattes internacional. É um currículo onde você coloca lá tudo que você fez, só que é visto, acessado internacionalmente. E aí você tem um código, que toda vez que, por exemplo, me convidam para eu fazer uma revisão de um artigo, de um manuscrito para uma revista, atuar como revisor, né? Avaliar um manuscrito para provável publicação numa revista. Quando eu atuo como revisor ad hoc, eu ganho um ponto, porque eu não ganho dinheiro, tá? O pesquisador não ganha dinheiro para fazer isso, tá? Ele ganha como se fosse o certificado de que ele atuou como revisor. E aí, você informa o número do seu Orcid e a revista automaticamente lança isso no seu Orcid. Da mesma forma, um manuscrito, quando eu estou escrevendo ele, todos os autores, se informarem o número do seu Orcid, por isso que as revistas já estão pedindo, não só do autor correspondente, mas de todos, porque daí, quando o artigo for publicado, ele automaticamente vai ser lançado no seu Orcid, você não tem que ir lá fazer isso manualmente. Então, hoje em dia, todas as atuações dos cientistas estão se tornando automatizadas via Orcid. Então, quando você faz um cadastro para revisor, quando você vai fazer um cadastro para publicar apresentar um trabalho no congresso, quando você vai fazer um cadastro para submeter um manuscrito, tudo isso você sempre bota o seu nome, o seu endereço, a sua instituição e o seu Orcid. Que aí automaticamente isso é lançado no seu currículo internacional, que é o Orcid, tá? Mas eu vou mostrar para vocês também mais para frente. Bom, então aqui tem um modelo para a gente encerrar, que já vai dar 1 hora, né? Essa segunda parte, depois a gente continua na terceira parte. Um exemplo, então, de
página de título, tá? Onde eu tenho um título, que é uma pergunta, você pode fazer um título com uma pergunta, tá? Ele está perguntando se o Trichomonas tenaz é um parasita ou comensal. Ou seja, provavelmente o que se sabia sobre esse protozoário aqui, o Trichomonas tenaz, essa espécie do gênero Trichomonas, não se sabia se ele era um parasita ou um comensal. Devia ter uma dúvida ali. E pelo que o título está me induzindo a pensar, é que se eu ler esse artigo, eu vou ter a resposta para essa pergunta. Ok? Então, títulos também podem ser elaborados na forma de pergunta, se a sua resposta para essa pergunta estiver bem clara nos seus resultados. Porque é chamativo, é apelativo, tá? E aqui entram os autores, por exemplo, tem 3 autores, ó. Luiz Carlos Ribeiro, ele está afiliado a 2 instituições, o 1 e o 2, o Instituto de Biofísica e o Instituto Nacional de Metrologia. O Carlos é só do Instituto de Metrologia, então só vai o número 2. Eu não boto o 3 de novo, porque o 2 já estava no primeiro autor aqui, e ele é desse aqui, então eu boto o 2. E a Marlene Benchimol está no 1, mas daí ela está em outras 2 instituições que não tinham sido descritas. Então, qual é o próximo número? O 13 e o 4. Daí bota 1, 13 e 4 aqui para ela, tá? Foi essa professora aqui, ó, que me deu esse curso quando eu fazia mestrado. Eu fiz um curso de editoração e ela me deu várias dicas que eu uso até hoje. Então, essa disciplina que eu montei para vocês é baseada na dela. Então, toda vez que tiver esses slides em azul, assim, é do material dela. Os outros são meus, tá? Essas outras coisas assim, porque, e claro, eu fui atualizando, porque as coisas tem coisas novas. A gente vai falar dos pré-prints, não sei se vocês já ouviram falar de pré-print, que agora é uma nova moda de submissão, né? A gente vai falar sobre isso também. Bom, voltando aqui, então, depois das afiliações, vem os dados olha que tá aqui, ó, título, autores, afiliações e o dado do autor correspondente. E é exatamente isso que vem aqui agora. O autor correspondente é a Marlene Benchimol, correspondente em autor. Aí vem o endereço dela aqui, com e-mail, telefone e fax, tá? Agora você ia botar o Orcídio aqui, não botar fax, não. Tá? Aqui só tá para mostrar para vocês, então, os autores e as numerações. Esse aqui, ó, o asterisco tá aqui, porque o autor correspondente é o primeiro e não o último. Então, autor correspondente pode ser o terceiro, pode ser qualquer um. É aquele que vai responder pelo artigo. A gente já viu quais são as obrigações de um autor correspondente. E vai fazer a submissão. Então, normalmente, geralmente, é o último, que é o orientador. Mas não necessariamente, tá? Bom, então a gente para por aqui. Na parte 3 a gente vai começar a falar do título corrido, né? O running title. O que é isso e quando que a gente usa isso, tá bom?